Olá, meus amigos! Hoje estamos aqui para mais um vídeo e o tema de hoje é um assunto muito importante, tá? Então, no final desse vídeo eu quero pedir para você deixar o seu comentário aí embaixo, dizer o que você achou, o que você pensa a respeito desse assunto e deixe também qual assunto que você gostaria que nós abordássemos aqui. Né? Deixa aí o seu pedido, aquilo que você acha um assunto importante, deixa aí que nós vamos estar estudando, amém? E a palavra de hoje que nós vamos meditar aqui é uma palavra muito linda que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 1 e versículo 18. Versículo 18, amém? Vamos ler. O nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se de ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à sua luz um filho, ele porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, essa passagem é conhecidíssima, né? A palavra de Deus, o nascimento de Jesus, né? A forma que Jesus ele nasceu, foi concebido, né? Como aconteceu tudo isso. Então é um tema muito lindo, muito maravilhoso, mas o que nós vamos abordar aqui é um assunto direcionado a ministério, né? Aqui nós vamos abordar aqui a vida de José em principal, tá? Então o que eu quero passar para você aqui nesta mensagem, né? Que você possa compreender e entender esta palavra, tá bom? José, ele estava com Maria, né? Naquele momento, o anjo do Senhor visitou Maria e disse-lhe: salve agraciada, né? E contou-lhe que ela estava separada, uma virgem, que a promessa, que a profecia ia se cumprir na vida dela, gerando o Filho de Deus, gerando o Salvador da humanidade. E aconteceu que José, ele não sabia disso, né? E a palavra de Deus diz que quando eles chegam ao conhecimento que Maria estava, né, gerando um filho, e que esse filho não era dele, mas que era do Espírito Santo, para um homem, né, José, entender e compreender isso, com certeza foi muito difícil e complicado, né? Imagina nós nos nossos dias de hoje, uma pessoa que está em um relacionamento e de repente a pessoa se acha grávida e diz: é do Espírito Santo. Isso é uma coisa assustadora, né? Mas José, a Bíblia diz que ele é da linhagem filho de Davi. Ele era um homem de Deus. Ele era da descendência escolhida por Deus, né? E José ficou com certeza com aquilo no seu coração e perturbou-se o seu espírito. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor fala com José em sonhos. E disse: não temas, porque José, ele preparou deixar Maria, deixá-la secretamente, porque ele não queria que todos soubessem que ela estava gerando um filho que não era dele, que isso ia trazer na época, como nos nossos dias de hoje também, né? Se isso acontece, é um escândalo. Então ele não queria deixar ela, a Bíblia diz, não infamar, não queria infamar, né, Maria. Então ele queria deixá-la secretamente e ir embora, né? Porque ele não estava sabendo lidar com aquela situação. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o anjo do Senhor fala com ele em sonhos e disse: não temas em receber a Maria. Não temas em receber Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E a palavra vai dizer, aleluia, que ele se aquieta, ele se acalma e ele fica, e eles vivem, né,
e mais para frente o menino Jesus nasce. E aí é uma história linda que a gente lê aqui, vocês conhecem essa história, que o menino passa por perigo, o menino nasce, passa por perigo, né? O rei quer matar, porque os reis magos vêm para adorá-lo e pergunta sobre o menino. E aquele rei fica preocupado, quem é que vai tomar meu trono? E aí ele manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E para salvar a sua vida, José pega Maria, pega aquela criança, o menino Jesus, e vai embora daquele lugar. Então José, ele teve uma trajetória de muita luta, perseguição e sofrimento, né? Para proteger Maria, para proteger a mãe de Jesus, para proteger uma mulher a qual o Senhor tinha escolhido para ser mãe de Jesus, mãe do Messias, José passou por grandes aflições. Ele passou por tormentas, por adversidade, ele teve que enfrentar lutas e perseguições, porque ele fugiu para um lado, depois ele fugiu para o outro, até que Herodes morresse para que ele pudesse voltar em paz, né? E não foi assim tão em paz, porque depois Jesus começou a ser perseguido, já como criança, como adolescente, como homem, né? Porque ele começou a manifestar os milagres, né? Começou a curar, começou a operar os sinais, e aí veio a perseguição sobre Jesus, né? Mas a palavra de hoje, meus irmãos, está voltada para José, tá bom? Então, o que é a palavra que eu quero trazer para vocês? José, ele estava designado a uma missão de ser aquele que queria proteger Maria durante todo aquele tempo, aquele que estaria ao lado dela, aquele que estaria ali apoiando ela, aquele que estaria ali auxiliando ela naquela situação toda. E quem sabe em seu coração, muitas vezes, ele não se imaginava passar por aquilo, mas ele foi escolhido para ser um auxiliador na vida de Maria, né? Para ser o esposo, para ser aquele que ia protegê-la. Meus irmãos, nos nossos dias de hoje, no passado, nos nossos dias de hoje, existem muitas pessoas, homens, mulheres, principalmente casais, que sofrem porque um não compreende o ministério do outro. Um não compreende a chamada do outro. Um não compreende aquilo que o Senhor já revelou em seu coração. E aí se levanta uma batalha, uma luta, uma guerra. Porque um quer fazer, o outro acha que deve fazer, mas não é bem daquele jeito, mas não é bem daquela maneira, mas que por que não é diferente, por que não é assim, por que não faz diferente? E aquilo começa a criar conflitos, né? E aonde muitas vezes chega até em separações. Existem muitas mulheres que têm o dom, que estudaram, que fizeram faculdades para ser uma advogada, para ser uma médica, para ser uma pessoa entendida, para servir a sociedade, e depois elas não conseguem elas não conseguem exercer aquela profissão, na verdade, né? Porque o cônjuge não deixa, o marido não proíbe, o marido não quer que saia para trabalhar fora, ou vice-versa, né? A esposa não quer que o marido exerça tal profissão. Então aquilo começa a criar um conflito, aquilo começa a criar uma lacuna entre os dois, né? E trazendo para a nossa vida espiritual, para o ministério, homens, mulheres que foram chamados de Deus, que têm, né, chamados para ser pastores, para ser profetas, evangelistas, mulheres que foram levantadas por Deus para ser missionárias, para fazer a obra de Deus, para sair, para ir, né, diante das pessoas e fazer aquilo que Deus, Senhor, tem revelado em seu coração. Seus ministérios são barrados por essas situações, né?
Os seus ministérios ficam parados, estacionados, estagnados, porque um não compreende o ministério do outro. E aí entra a luta, e aí entra a divisão, entra a contenda, entra a discussão, porque um não compreende o chamado do outro. Aleluia. E aí o inimigo ganha campo, muitas vezes chega à separação, muitas vezes chega a perder, né, um casamento em virtude desse assunto, dessa questão. E quando não chega ao fim de um relacionamento, a mulher ou o homem, ele se fecha, ele não continua, não exerce o seu ministério, eles se fecham, porque se eles forem aflorar isso, né, ir atrás desse objetivo e se dedicar a isso, ao ministério que o Senhor deu, de um lado a casa cai e ele fica dividido entre a cruz e a espada, não sabe se faz aquilo que o Senhor o chamou ou se ele destrói a sua casa. Mas o Senhor, ele não concede dom e talento para ninguém se desviar, para família nenhuma ser destruída. O que falta em nós é nós orarmos. O que falta em nós é nós pedirmos o discernimento de Deus. O que falta em nós é pedir para o Senhor ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo para compreender aquilo que o Senhor tem na vida do outro. Aquilo que o Senhor tem na vida daquele que está ao nosso lado. Aleluia. Eu conheci homens, famílias, casais que não conseguiram progredir espiritualmente porque a mulher não ajudava, não auxiliava, não entendia seu ministério. Eu conheci mulheres que não conseguiram fluir em seus ministérios porque o marido não compreendia. Alguns crentes, outros não crentes, que daí se torna mais difícil ainda, né? Porque é um impedimento, porque que a mulher vai tanto na igreja, porque tem que sair tanto, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo, e aquilo se torna uma batalha, aquilo se torna uma barreira para aquilo, né? Para a pessoa fluir em seu ministério. Mas essa palavra de hoje é para nós entendermos que José, com todo esse sofrimento, com toda essa limitação, com toda essa guerra interior, né? Porque para ele não foi fácil compreender isso. A esposa grávida, gerando do Espírito Santo, não foi fácil para ele entender isso. Mas mesmo não entendendo a ótica humana, pelo Espírito de Deus, que ele era um servo de Deus, ele compreendeu que o Senhor estava ali, que era a mão de Deus na vida deles, na vida dele e na vida dela. Então ele fez o quê? Ele honrou Maria, ele honrou o ministério de Maria. Dá para entender? Ele honrou a chamada de Maria. Ele honrou aquilo que o Senhor estava colocando na mão de Maria. E não somente na vida dela, mas na vida dele também. Porque quando Deus tem uma obra a realizar na vida de um, ou dos dois, ou de ambos, ou da família toda, não é só um que é abençoado, mas toda a casa é abençoada, toda a família é abençoada. Porque a partir do momento que nós se encontramos no centro da vontade de Deus, todos são abençoados, né? Então José, ele compreendeu esse ministério, ele compreendeu isso que o Senhor tinha na vida de Maria, e a partir desse momento ele foi abençoado.